Agora vamos à estabilidade da equação diferencial de ordem n homogênea. Temos aqui a equação diferencial de ordem n homogênea. Tem a seguinte forma: é a xnésima derivada mais a n menos 1 xn menos 1 derivada, assim sucessivamente até a sub 2 x 2 pontos, mais a sub 1 x ponto, mais a sub 0 x igual a 0. Homogênea, porque aqui não temos nenhum valor, nenhuma função no tempo, ou nenhuma valor constante, função constante. Sua equação característica tem a seguinte forma: lambda n, a n menos sub lambda elevado a n menos 1, mais, sucessivamente, tudo isso igual a 0. A equação 11 possui n raízes, lambda i, com i igual a 1 até n. Se as partes reais de todas as raízes são negativas, então a solução do sistema é assintoticamente estável. Se pelo menos uma parte real das raízes é positiva, certo? De uma das raízes é positiva, então a solução do sistema 10 é instável. Então, a gente temos já um critério de estabilidade para um sistema diferencial de ordem n. Agora aqui, sistemas de equações diferenciais lineares homogêneas de segunda ordem. Okay? Então aqui temos x ponto igual a ax, certo? Onde x vão ser vetores. X é um vetor, duas linhas, uma coluna, x1 e x2 seus componentes. E a matriz A vai ser uma matriz quadrada 2 por 2, com estas respectivas componentes. A equação característica, a gente já sabemos fazer, que é A menos lambda identidade, determinante disso, ou lambda identidade menos A, determinante isso igual a 0. Certo? Quando calculamos de qualquer dessas formas, temos esta equação 15, que em função dos coeficientes da matriz A. Então, vamos ver, dependendo das raízes de 15, ou seja, desta equação, existem três casos de solução: as raízes reais distintas, as raízes reais iguais e as raízes complexas conjugadas. Então, aqui temos sistema de equações, retrato de fase de sistemas lineares. Okay? Temos, então, um não estável, quando temos duas raízes reais negativas, todo o sistema, qualquer condição vai convergir à origem. Não estável. Não estável quando temos duas raízes reais positivas. Ou seja, elas vão a sair, vão a se afastar do ponto de equilíbrio da origem. Pouco estável, quando as raízes da equação característica são complexas conjugadas, com parte real negativa, e lá a gente vemos que ele vai convergir à origem de maneira oscilatória. E temos um foco instável, quando minhas raízes são complexas conjugadas, com parte real positiva. Okay? E lá a gente vê, dada uma condição inicial, ela vai se afastar da origem de maneira oscilatória. Agora temos uma cela, quando temos duas raízes reais distintas, uma positiva e a outra negativa. Então, a gente aqui temos que, para certas condições iniciais, a trajetória vai chegar perto da origem, mas logo depois se afasta. Okay? Ou seja, temos um autovector que é estável, que converge para a origem, e temos os autovectores que são instáveis, que se afastam da origem. E um centro. Um centro é quando minhas raízes são complexas conjugadas puras, portanto vamos ter oscilações sustentadas. Isso quer dizer amplitude e frequência constantes, mas se eu perturbo este sistema, ele pula para uma outra curva e fica oscilando a essa amplitude e a essa frequência. Okay? Então, não são ciclos limites. Estabilidade de sistemas lineares. Certo? Para isso, vamos a considerar o método indireto de Lyapunov. Considere-se o seguinte sistema linear: x ponto igual a f de x, com x e f
são vetores de dimensão n, o seguinte sistema chama-se linearizado. X ponto igual a x, onde A é a matriz jacobiana. A matriz jacobiana é aquela matriz onde calculamos as derivadas parciais de minha função f, desta função f, que é uma dimensão n, ou seja, tem componentes f1 até f sub n, e a primeira linha dessa matriz é a derivada parcial da função f1 em relação a cada uma das variáveis de estado. A segunda é a derivada parcial de f2 em relação a cada uma das variáveis de estado, componentes de meu vetor x, e assim sucessivamente até f sub n. Então, denotando como lambda i os autovalores de A, para i igual a 1 até n, podemos concluir que 1. A origem assintoticamente estável se a parte real de todos os meus autovalores são menores que zero, ou negativas. E 2. A origem é estável se a parte real para um ou mais autovalores de A é positiva. Então, aqui a gente temos um modelo predador-presa, como exemplo, certo? Suponha que duas espécies diferentes de animais interagem no meio ambiente ou ecossistema e, além disso, suponha que a primeira espécie alimenta-se somente de vegetais e a segunda alimenta-se somente da primeira espécie. Em outras palavras, uma espécie é um predador e a outra uma presa. Esse é o exemplo do livro do Si. Vamos denotar por x de t e y de t, respectivamente, a população de raposas e coelhos em um determinado instante t. Se não houvesse coelhos, então poderia-se esperar que as raposas, por falta de suprimentos alimentícios adequados, declinassem um número de acordo com esta equação. Variação das raposas é igual a menos AX com A sendo positivo. Você tem uma taxa de morte. Contudo, quando os coelhos estão no meio ambiente, parece razoável que o número de encontros de interações ou interações entre as espécies por unidade de tempo é conjuntamente proporcional às populações x e y, isto é, proporcionais ao produto x vezes y. Assim sendo, quando os coelhos estiverem presentes, haverá alimento e, portanto, as raposas serão acrescentadas ao sistema a uma taxa de bxy, com b maior que zero. Adicionando-se essa última taxa à equação de Schrödinger, obtemos um modelo para a população das raposas, ou seja, do predador. Okay? Por outro lado, se não houver, então, a equação das raposas, certo? De x ponto igual a menos ax mais b xy. Por outro lado, se não houver raposas, os coelhos, supondo adicionalmente que o suprimento de alimento seja ilimitado, cresceria a uma taxa proporcional ao número de coelhos presentes no instante t. Ou seja, xy ponto igual a d vezes x, onde d é uma constante positiva. Mas quando houver raposas, a equação Bench será um modelo para a população de coelhos subtraído de C vezes x, y, onde C é maior que zero, isto é, subtraída pela taxa segundo a qual os coelhos são comidos quando se deparam com as raposas. Okay? Esta é minha equação dinâmica de os coelhos. As equações 19 e 20 formam um sistema de equações não lineares, como a gente vê aqui, onde A, B, C e D são constantes positivas. Este famoso sistema de equações é conhecido como modelo predador-presa de Lotka-Volterra. O modelo predador tem estas soluções, estes pontos de equilíbrio. Okay? O sistema não linear 22 não pode ser resolvido em termos de funções elementares. Porém, podemos analisar esses sistemas quantitativa e qualitativamente, fazendo a resolução numérica dos mesmos. Então, agora aqui eu vou mostrar como eu chego a esses pontos de equilíbrio. Eu vou pegar esta equação 22 e
resolver. Então, vamos a calcular os pontos de equilíbrio do meu modelo Lotka-Volterra. Então, aqui x ponto é igual a menos a x mais b x y, y ponto é igual a dy menos c x y. Então, este é meu sistema, meu modelo Lotka-Volterra. Eu vou denominar isto F1 de x y e denominar F2 de x y. E eu vou denominar F barra de x y como F1 e F2. Então, meu ponto de equilíbrio, ou meu estado de equilíbrio, é calculado para x e y quando se igual a 0. Ok, aqui temos que menos a x más b x y é igual a 0. Y este dy menos cxy também é igual a 0. Então, dessa primeira equação, eu posso fatorar x, que então seria menos a mais by, vezes x igual a 0. Dessa segunda equação, posso fatorar y, que seria d menos cx y igual a 0. Então, desta primeira equação, tenho as soluções x igual a 0 e y igual a dividido por b. Então, desta segunda equação, tenho y igual a 0 e x é igual a d dividido por c. Então, aqui temos várias possíveis combinações. Primeiro, o primeiro ponto de equilíbrio pode ser este: 0 a b. O segundo ponto de equilíbrio pode ser d sobre c, 0. Um terceiro ponto de equilíbrio pode ser a origem. E um quarto ponto de equilíbrio é d sobre c, a sobre b. Se a gente substitui estes pontos de equilíbrio nas equações F1 e F2, os pontos de equilíbrio têm que satisfazer esta condição simultaneamente para ambas equações. Então, se a gente vê aqui T0, se y não for 0, não se verifica. Então, este primeiro e este segundo não são pontos de equilíbrio. Então, os únicos pontos de equilíbrio que temos, então, são estes dois. Então, aqui temos meus pontos de equilíbrio, ou estados de equilíbrio. Feito isso, então, agora vamos analisar a estabilidade desses pontos de equilíbrio. Então, eu tenho que calcular a matriz jacobiana como sendo a derivada de F1 em relação a x, F1 em relação a y, aqui F2 em relação a x e F2 em relação a y. Então, aqui eu vou calcular de maneira geral, derivada de F1 em relação a x vai ser igual a menos a mais by, F1 em relação a y vai ser bx.
F2. Derivada de F2 en relación a X va a ser menos X. Y en relación a Y va a ser D menos Cx. Aquí, perdón, aquí está errado. Vamos lá. Derivada parcial de F2 en relación a X va a ser menos CY. Y derivada parcial de F2 en relación a Y va a ser D menos Cx. Entonces, essa é minha matriz jacobiana. Agora vamos ver a origem. Primeiro ponto que vamos a verificar. Ponto de equilíbrio 0, 0. Essa matriz A1 avaliada em esse ponto de equilíbrio, ou seja, em 0, 0, vai ser igual a, que seria menos A, aqui seria 0, aqui seria 0 e aqui seria D. Agora eu vou calcular o determinante de lambda I menos A1. Ok? Então aqui vai ser lambda 0, 0 lambda menos A 0, 0 D igual a lambda mais A 0, 0 lambda menos D. Então temos o produto de lambda mais A vezes lambda menos D, que é igual a 0. Sabemos que o seguinte, A é maior que 0 e D também é maior que 0. Então temos que a primeira raiz, o autovalor é menos A, e o segundo autovalor é D. Então, com isso, podemos determinar ou dizer que a origem, o ponto 0,0 é uma célula. Agora vamos para o segundo ponto de equilíbrio. Segundo ponto de equilíbrio, que é D sobre C, A sobre B. Se não estou errado, isso. Então vamos a determinar essa matriz lambda I, identidade menos A sub 2. Então, de aqui temos que A sub 2 vai ser igual a, deixa eu ver aqui, menos A mais BY, menos A mais BY, aqui vai ser 0. Este ponto é menos CY, então aqui vamos ter menos CAB. Aqui vai ser BX, então aqui vai ser B D sobre C, e aqui vai ser D menos C e CX. D menos CX, isto vai ser 0. Okay. Então, lá temos que isto
Vamos por aqui, vai ser lambda 0, 0 lambda menos a sub 2, que seria a 0 menos CA sobre B, aqui B de sobre C, 0. Então, isto vai ser lambda CA sobre B menos B de sobre C e lambda. Se determinamos ou se calculamos o determinante dessa matriz, vai ser lambda ao quadrado mais CA B vezes B de sobre C. Então, C vai com C, B vai com B, e isto é igual a lambda ao quadrado mais AD. É isso igual a 0. Então, lá a gente vê que minhas raízes, lambda 1 e 2, é igual a mais menos I raiz quadrada de A D. Então, são complexos puros imaginários. Então, o ponto de equilíbrio D sobre C, A sobre B é um centro. Então, lá a gente vimos isso também na simulação, certo? Lá a gente fizemos a simulação. Vamos a abrir esse nosso modelo, resolve este Lotka-Volterra, dada uma condição inicial, certo? De 4, 4 neste caso. A gente vimos que esse é meu diagrama de fase. A gente vê determinando esses pontos de equilíbrio. D dividido por C é igual a 2 e A dividido por B é igual a 2. Então, o ponto 2, 2, este ponto aqui, é um centro. Certo? A gente vê que uma trajetória não é uma elipse perfeita, tudo, mas é uma curva fechada. Simplesmente isso. A ver, se a gente botamos um ponto de condição inicial aqui, 2. A ver, o que acontece se a gente bota em 2, 2? Se a gente bota minha condição inicial em 2, 2, o que deve acontecer? 2, 2 está aqui, simplesmente ficou aqui. Não vai acontecer nada, porque é um ponto de equilíbrio, simplesmente. A ver, o que acontece se a gente bota em 2.2? Certo? 2, 2.2. 2,2 está aqui. Minha condição inicial está aqui. A gente vê que é uma trajetória fechada. E a origem é uma cela. Por exemplo, vou mudar para 2, 3. Aqui a gente já vê. Minha condição inicial 2, 3. 2, 3 está aqui. Certo? A gente vê essa trajetória. E se voltamos aos valores originais, 4, 4, a gente vê aqui minha origem vai ser uma cela, porque esta trajetória está circulando nesse sentido. Aproximadamente, certo? Eu vou aproximadamente vou graficar. Aqui está meu eixo X. Aqui está meu eixo
y, tá? Aqui está minha cela, e aqui está meu outro ponto de equilíbrio. De aqui até aqui, esse é meu outro ponto de equilíbrio. Então aqui eu tenho simplesmente, este é um centro, este é uma cela, então minhas trajetórias, eu vou fazer um esboço simplesmente, assim como a gente estamos vendo, nesse sentido. Sendo isto uma cela, então a gente temos que vamos ter curvas desse sentido. Outras curvas nesse sentido e outras curvas nesse sentido. Okay? Porque isto aqui, isso é uma cela. Isto é um centro. Então a gente temos trajetórias nesse sentido. Então este é aproximadamente um esboço do que vai acontecer. E a gente vê que a dinâmica populacional é só válida para x e y positivas, porque não temos populações negativas. Então esse é um modelo válido para coordenadas positivas, para o primeiro quadrante. Ok, feito isso, então aqui vamos a montar a minha equação diferencial para resolver ela numericamente. Ok? E a gente vamos a fazer isso no Octave. Isto está feito no MATLAB. Agora vamos para o Octave. Okay? Esse é meu programa no Octave. Então agora vamos a editor. Eu vou salvar um arquivo de EDOLB, certo? Equação diferencial ordinária LB.m function, que aqui que seja y2 igual a EDOLB. A gente pode fazer yt e vamos a introduzir quatro constantes a, b, c e d. Agora y2 é igual a ceros, duas linhas, uma coluna, ponto e vírgula. y2 1 é igual a menos a vezes y1 mais b vezes y1 vezes y2, ok, ponto e vírgula. y2 é igual a d vezes y2 menos c vezes y1 vezes y2. Então essa é minha equação diferencial de meu modelo Lotka-Volterra. Agora podemos aproveitar. Eu vou salvar este resolve EDOLB.m, que vai resolver minha equação diferencial. Eu posso pegar tudo isto, clear, apaga tudo, condição inicial aqui vai ser 4. Definimos o tempo de simulação, passo é 0,1, vamos botar 60. Das constantes, a vai ser igual a 0,16, b vai ser igual a 0,08, c vai ser igual a 0,45 e d é igual a 0,9. Ok, eu vou resolver a equação. Aqui seria então, salvar aqui, esta equação seria EDOLB, y, a, b, c e d. Condição inicial 4, tempo t. A ver, eu vou comentar isso e eu vou verificar. Não tem nenhum probleminha,
Então vamos para... Aqui vamos a ver do tipo simplesmente a figura, assim aumentar o tamanho. Vou plotar x1 são as presas, certo? x2 são os predadores. Vamos ver o que acontece com esse comando assim dessa maneira. Que aqui seria solução equação diferencial de Lotka-Volterra, tempo e população. Então isto que seja. Então essa é minha figura, minha simulação de minha população do Lotka-Volterra. Uma outra forma de botarmos a legenda é a seguinte. Legenda, este é um exemplo da internet. Eu vou botar aqui predador, aqui presa, Northeast, ok? O Noroeste, Noreste, Noroeste, tanto faz. Aqui eu vou graficar o retrato de face, vou abrir uma figura 2, certo? Vou plotar Y1, todas as linhas da primeira coluna, todas as linhas da segunda coluna, um título, retrato de face, aqui o etiqueta do eixo X, etiqueta do eixo Y, grid on e font size. Eu vou executar isso e mostrar para vocês. Esta é a figura 1. Okay, então a gente vê aqui a etiqueta ou a legenda no lado noroeste, okay? A etiqueta do eixo X, Y, o título desse programinha aqui, tá? Lotka-Volterra tem que ser com V maiúsculo. E se eu mudar simplesmente aqui, ao invés de ser noroeste, noreste, e executar, a gente vê que a legenda vai para o lado direito, ok? Então é bem mais interessante fazer dessa maneira para a gente poder obter um resultado melhor sobre o box no qual se encontra a legenda. Outro gráfico é este do retrato de face, que a gente tem dado uma condição inicial 4,4, ele vai oscilar nessa, vai passar novamente por essa condição inicial. Se ele for perturbado, ele pula para uma outra curva, para um outro nível, e ele vai ficar oscilando nessa outra curva. Essa é a maneira de podermos obter o retrato de face, ou seja, a população de predadores versus a população de presas.